Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais conteúdo de qualidade para vocês, né? Justamente ali visando o seu preparo para os próximos concursos. E desta vez estarei trazendo aqui um vídeo bem legal que a gente preparou com todo carinho para vocês, que é a análise da prova do Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte para o cargo de perito criminal da área de engenharia mecânica. Essa prova ela foi realizada no dia 25 de julho, tá? E eu fiquei devendo para vocês a análise inicial dessa prova, tá? E já faço uma observação que é uma das provas mais cansativas que eu já vi, tá? Por quê? Por conta do número de questões da parte específica. Só para você ter uma ideia, normalmente a Petrobras cobra para nível superior, nesse caso para engenharia, 50 questões de nível específico. Essa prova aqui, ela teve 60 questões de nível específico, fora português e outras disciplinas, além também da parte discursiva, né? Então foi uma prova muito cansativa. Então eu vou falar para vocês, tá? Como que foi a configuração dessa prova, como que foram ali distribuídas, né, as questões pelas matérias, e a gente vai ver isso, tá? Então, já gostaria desde o início pedir também que você deixasse seu like, é de suma importância para o crescimento do canal, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Uma outra observação muito interessante, tá? Que apenas 173 pessoas fizeram inscrição para este cargo, para o cargo de engenharia mecânica. Isso aconteceu porque, como eu sempre tenho dito aqui no canal, quando um concurso público disponibiliza, entre aspas, poucas vagas, há uma tendência natural de que as pessoas não se inscrevam. Consequentemente, o seu nível de concorrência é menor. E é justamente isso que você deve fazer. Você deve visualizar, você não deve desprezar aqueles concursos com poucas vagas, porque ali com certeza a sua concorrência será muito menor. Então você pega aí 173 pessoas se inscreveram, normalmente ali 30% não vão realizar a prova, você pega mais uma boa porcentagem que não está preparada para fazer a prova, então você tem um número de pessoas que realmente estarão ali competindo com você muito baixo, tá? Então é muito interessante que você visualize esses concursos, entre aspas, com um pequeno número de vagas disponíveis. Tá lembrando que a remuneração inicial bruta que estava sendo ofertada por este concurso, por este edital, é de R$ 7.440, beleza? Falando agora aqui sobre a configuração dessa prova, tá? Eu separei aqui para vocês aqui um gráficozinho para que vocês tenham noção das matérias que mais foram cobradas, tá? Então temos aqui o gráfico da distribuição das matérias, temos aí como destaque termodinâmica com 15%, temos aí mecânica dos fluidos com mais 15% da prova específica, resistência dos materiais, né, que carinhosamente a gente denomina de RESMAT, 17%, ou seja, a maior parcela dessa prova foi de resistência dos materiais, e 11% aí materiais de construção, tá? Então ficou assim, pessoal, 9 questões de termodinâmica, 9 de mecânica dos fluidos, 3 questões apenas de transferência de calor, 10 questões de resistência dos materiais, máquinas de fluxos, 4, metrologia, 1, eletricidade, 5, materiais, 7, elemento de máquinas, né? Os assuntos ali que nós podemos incluir dentro de elemento de máquinas, 2 questões, motores, né? Que a gente também vê isso em termodinâmica, 2 questões, lubrificação industrial, 1 questão, normas técnicas, 1 questão, parte de corrosão, que a gente também vê dentro de materiais de construção, 2 questões, e mais 4 questões aí de segurança do trabalho, tá? Então foi uma prova cansativa, obviamente existem questões ali que você consegue matar, tá? Se você domina o conceito, então eles cobraram muita parte conceitual, tá? Mas você precisa ter um conhecimento sólido ali das disciplinas para conseguir responder, tá? Uma prova bem interessante,
mas, ao meu ver, muito cansativa, né, para os candidatos realizarem essa prova. Tá? Então vamos lá fazer a análise visualmente desta prova. Bem, pessoal, então estamos aqui com a prova aberta, tá? Como você pode ver aí, Instituto Técnico Científico de Perícia, que é o ITEP, Rio Grande do Norte. Perito Criminal, Engenharia Mecânica é a prova, tá bom? Lembrando que essa prova foi realizada no dia 25 de 2007, tá? Tá uma prova bem organizada, ele colocou os assuntos ali em sequência, né? Normalmente as bancas costumam misturar muito as questões e aqui ele procurou seguir, né, ali uma sequência das disciplinas, tá? Não foi uma regra, mas ele procurou fazer isso. Isso é bem interessante, tá? Porque ajuda você que está ali numa determinada linha de raciocínio. E, inclusive, tem questões que você consegue resolver assim, tá? Seguindo uma linha de raciocínio, você consegue matar 2, 3 questões, beleza? Então vamos lá, direto para a parte específica, tá? Então lembrando que essa aqui é a prova do tipo 1. Vamos lá direto para a parte específica da prova. Começa a partir da questão de número 41, tá? Então vou passar aqui rapidinho, porque essa parte aqui não nos interessa inicialmente. Então temos aí conhecimentos específicos, questão de número 41, deixa eu marcar aqui, né, para a gente não se perder. Então a questão de número 41, como você pode verificar aí, é já uma questão de termodinâmica. E de cara, ele já cobra você ali conceitos sobre a primeira lei da termodinâmica. Quer saber se você sabe o que diz a primeira lei da termodinâmica, tá? E ele usa uma outra abordagem que não é tão habitual, tão comum, né? Tão simplista assim da primeira lei da termodinâmica. Então essa questão de número 41. E se você observar, né, as alternativas elas já são um pequeno texto, né? já se torna um pouco cansativo. Você veja aqui que 2 questões já tomaram uma folha. Então esse tipo de prova para o aluno é cansativo, tendo em vista que ele já veio normalmente, né, de matérias anteriores, como português, parte ali de direito, né, direito penal, no caso dessa prova aqui, também parte de informática, né? Então já o aluno quando chega aqui, ele inicia por outras disciplinas, já chega aqui, na verdade, já está cansado, né? Então a questão de número 42, novamente aí dentro de termodinâmica, agora ele vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, né? Prosseguindo, a terceira questão, novamente, como eu falei para você, que ele procurou estabelecer uma sequência, ele está dentro de termodinâmica. Dessa vez aqui ele nos pega aqui um ciclo de Brighton, né? Um ciclo de Brighton fechado, e pede para que você consiga identificar qual é o gráfico correspondente a esse ciclo, tá? Bem tranquilo, porque você consegue verificar aqui, ó, o ponto 1, o ponto 2, ou seja, o fluido está passando aqui pelo compressor. Então, quando você analisa o gráfico, você vai pegar o ponto 1 ao ponto 2, então, o que tem que estar acontecendo com o seu gráfico? Do ponto 1 para o ponto 2, o fluido, no caso, tem que estar sendo comprimido. E você mata a questão bem tranquilamente, né? Ele está sofrendo uma compressão, ou seja, um aumento de pressão com uma redução de volume. Pronto, matou a questão. Analisou aqui, você vai verificar qual é o gráfico em que isto ocorre, né? Que você tem uma redução de volume, bastante cuidado, tá? Na sua análise do ponto 1 para o ponto 2. Então você vai pegar uma redução de volume com um aumento de pressão, né? Qual gráfico está acontecendo isso? Pronto, matou a questão, tá bom? Então vamos lá, aí a gente vai para a questão de número 44, né? Novamente aí uma questão de termodinâmica, falando sobre ciclos termodinâmicos, dessa vez aí sobre o ciclo de Carnot, e também uma questão bem tranquila aí para você matar, tá? Então ele vai falar aqui sobre as temperaturas, a temperatura TC e a temperatura H, que no caso é a temperatura, respectivamente, temperatura fria e temperatura quente, né? Você mata também tranquilamente aí, sabendo interpretar o gráfico, né? Sabendo encontrar aqui as isotermas, matou a questão também e vai embora. Então você veja que ele trabalha muito a parte conceitual, né? Questão de número 45, também
é um assunto que a gente vê dentro de termodinâmica, parte especificamente ali já se tratando de motores, mas a gente classifica também como termodinâmica, né? Porque parte de motores, você vê primeiro termodinâmica para depois ser inserido a motores, ou dentro de motores. Aí ele vai pedir para você determinar a cilindrada, né? Então bem tranquila também aí a questão, né? Você resolve a sua continha ali e depois você consegue matar a questão. A questão de número 46, temos aí novamente uma questão ali de motores, né? Que está dentro de termodinâmica, como já citamos também. Você veja que ele explora muito a parte conceitual, né? Ele evita um pouco de parte de cálculo, não a que tem sim, tá? Tem até bastante, mas ele explora muito parte conceitual. Já na questão de número 47, a gente vai adentrar aqui a parte de mecânica dos fluidos. Agora a gente vem numa bateria aí de questões de mecânica dos fluidos, né? A primeira questão aí falando sobre propriedades dos fluidos, se você sabe identificar ali as características de cada tipo de fluido, né? O que é um fluido dilatante, um fluido pseudoplástico, um fluido newtoniano, enfim. Né? Quando você começa a estudar a mecânica dos fluidos, é uma das primeiras coisas que você vê, né? Você conseguir distinguir ali o tipo de fluidos, né? Aí a gente já começa a entrar aqui em parte de cálculos, né? Você conseguir determinar ali a força que está agindo, no caso aqui sobre essa superfície A e B, que está sobre um ângulo de 30 graus, né, que possui ali um comprimento de 6 metros. Né? Bem, questão de número 49, a gente está dentro ainda de mecânica dos fluidos. Dessa parte aqui ele está falando sobre uma coisa muito específica, né? Que é um assunto abordado dentro de mecânica dos fluidos, né? Que é a descrição euleriana, tá? E lagrangiana, tá? Então você precisa saber esses conceitos aí, tá? Olha só, questão de número 50, a gente continua dentro de mecânica dos fluidos, né? Falando agora sobre ali a teoria de Pi de Buckingham. Já na questão de número 51, né, ele vai te dar algumas informações ali e pede para você calcular a perda de carga, né? Então ele está te dando ali os parâmetros da tubulação, né? Ela possui um comprimento de 500 metros, você vai trabalhar aí com conversões também, já que o diâmetro dessa tubulação é de 4 polegadas, né? Você então precisa retomar lá quanto que é uma polegada, né? E depois fazer suas conversões aí. Te dá também a vazão. A vazão está te dando ali metros cúbicos por hora. Você precisa passar isso para segundo. Está te dando o fator de atrito e você precisa determinar a perda de carga. Eu precisaria lembrar aquela formulazinha de carga. E você se lembra que eu comentei que algumas questões você conseguiria matar em sequência? Porque você vai ter que utilizar a fórmula da perda de carga aqui. E também, olha só, ele novamente aqui retoma o assunto da perda de carga. Então, se você resolveu essa questão aqui, número 51, através da mesma fórmula, você utilizou aqui, resolveu a questão de número 52, né? Então, ele começa a mexer com alguns parâmetros ali e pergunta a você se aquilo está correto, né? Por exemplo, quando a gente está falando sobre perda de carga, né? Ele fala o seguinte, a perda de carga aumenta. É com a densidade ascendente ou com desnível ascendente de um terreno, né? Com o aumento da temperatura. O aumento da temperatura vai influenciar no aumento da perda de carga? Acontece na mesma proporção do aumento da velocidade do escoamento? E a gente sabe que não. Por quê? Porque lá na fórmula da perda de carga o quadrado da velocidade e não é a mesma proporção. Bastante cuidado com isso. Porque se ele falasse proporcionalmente ao quadrado da velocidade, aí sim, tá? Aí depois ele fala assim, na mesma proporção do aumento do comprimento da tubulação, e depois ele fala na mesma proporção do aumento do diâmetro da tubulação. Então, bastante cuidado com isso aí, tá? Então, se você resolveu lá a questão número 51, você mata essa aqui tranquilamente, porque vai ser questão de interpretação, tá? Já na questão de número 53, dentro ainda de mecânica dos fluidos, é a parte de bocais, né? Um bocal divergente, convergente, né?
sabendo ali o que acontece, né? A pressão aumenta, diminui, a velocidade aumenta, diminui, enfim, aí você mata a questãozinha, tá? Já a questão de número 54 aqui, temos aí uma questão também já de mecânica dos fluidos, já falando ali da parte de tubulação, né? A parte de tubulação industrial. Então, a questão de número 55, novamente, dentro de mecânica dos fluidos, ele nos traz aí novamente a parte de tubulação industrial, especificamente tratando de válvulas, né? Aplicação de válvulas, né? O que é uma válvula de bloqueio, o que é uma válvula de controle, o que é uma válvula de operação automática. Questão que dá para você fazer também ali por eliminação. Eu sei que na faculdade ou nas faculdades pouco se adentra nesse assunto, né? Porque a grade curricular muitas das vezes não permite, tá? Por isso que sempre nos nossos materiais ali a gente procura aproximar o aluno do conteúdo, né? Colocando uma imagem, uma ilustração, para que, ainda que ele nunca tenha visto aquele elemento, ele consiga visualizar e consiga entender o seu funcionamento, tá? Aí partindo para a questão de número 56, onde a gente já vai entrar aqui na disciplina de transferência de calor, né? Já iniciando aí pela lei de Fourier, né? Então, aí você sabendo a lei de Fourier, você mata a questão também tranquilinho, tá bom? Questão de número 57, perdurando aí em transferência de calor, já falando sobre a convecção. E a questão de número 58, ele vai estar aqui em transferência de calor, mas dessa vez falando sobre um equipamento em específico, né, que é o trocador de calor ou os trocadores de calor, né? Então, isso é bem interessante isso aqui, tá? Já na questão de número 59, aí a gente vai entrar na disciplina de resistência dos materiais. Assunto bem tranquilo aí, questão dada para você, tá? Já resolvemos inúmeras questões dessa aqui no nosso canal, tá? Que é a questão aí sobre o alongamento. E aqui, ó, questão de número 60. Eu, quando peguei essa prova à primeira vista, fiquei espantado, porque literalmente eles copiaram a questão da Petrobras. Você lembra que eu já comentei isso aqui com vocês no canal, que as bancas ultimamente não têm se dado ao trabalho de elaborarem questões, né, de organizarem ali questões mais bem elaboradas, e vão lá na Petrobras e copiam as questões e colocam aqui? Então, foi isso que essa banca fez, tá? Por isso que, inclusive, a gente recomenda para que você utilize nos seus estudos o modo Turbo Petrobras, né? Por quê? Porque as bancas estão fazendo isso, elas estão copiando as questões da Petrobras e estão colocando em suas provas. Olha só, essa aqui é uma questão clássica. Depois eu vou pegar de que prova eles tiraram isso aqui, tá? E vou colocar aqui para vocês. Questão aí, onde você vai fazer ali uma análise estrutural, né? E ele faz afirmações aqui e você tem que ver cada uma das alternativas, tá? É uma questão que não tem jeito, você tem que analisar cada uma das alternativas para verificar se o que diz aqui é o que realmente estará acontecendo aí nessa estrutura, tá bom? A questão de número 61 é uma questão aí também de resistência dos materiais, já falando sobre o círculo de Mohr, né? Também, novamente, ele faz afirmações nas alternativas e você deve analisar se o que é dito é verdade ou não. Na questão de número 62, temos aí uma questão do estado plano de tensões, né? Questão aí também que você estuda quando vai estudar círculo de Mohr. E, novamente, você veja que ele aborda muito a parte conceitual. São muitas questões, mas boa parte das questões são conceitos, tá? Então ele está explorando muito aqui, tá bom? Questão de número 63, novamente uma questão sequenciada. Se você matou a de 63, não tem como você errar a de número 64, tá bom, pessoal? Novamente uma questão aí, cópia da Petrobras, tá? Então, ele te deu aqui, ó, uma viga biapoiada com uma carga P na extremidade dessa viga, e olha só, pessoal, eu já cansei de falar isso aqui para vocês, tá? Como que se dará
o diagrama de esforço cortante, que é o que ele está pedindo aqui nessa questão número 63, e como que se dará o diagrama de momento fletor. Aqui é o tipo de questão que você já mata só no olho, ó. Já elimina A, já elimina B, já elimina a C também. Por quê? Eu já falei isso para vocês, né? Você só tem um carregamento pontual aqui, então o seu esforço cortante ele vai ser representado, no caso aqui, por função, nesse caso, função constante, né? Ou seja, vão ser blocos retangulares. Então você já elimina aqui, ó, a A, B, e aqui, o que esse triângulo está fazendo aqui? Isso aqui também não existe, então já elimina a C, né? No olho, sem você fazer conta alguma, você consegue matar a questão, tá? Aí você vai parar aqui, ó, na D ou na E, né? E aí você precisa fazer uma análise melhor para poder resolver. Mas veja que só no primeiro olhar, se você detém os conceitos, você já elimina algumas alternativas. Matando a questão de número 53, você chega aqui na questão número 63, né? Você chega aqui na questão número 64 e você vai observar, né, que ele está te dando aqui alguns diagramas que não tem nada a ver, né? Bem, se o meu diagrama de esforço cortante ele foi dividido aqui em dois blocos retangulares, né, eu não posso ter essa parábola aqui, eu não posso ter essa figura aqui que pode ser um retângulo, eu não posso ter, né? Por quê? Porque se eu tenho aqui dois retângulos, cada um desses trechos aqui vai ser representado por uma reta inclinada, né? Ou é a B ou será a A, tá vendo? Como se você consegue fazer uma análise preliminar, então você veja que ele está cobrando muita parte conceitual. Então deixa eu marcar aqui a questão número 64, que a gente também já viu, tá bom? E a questão de número 65, também é uma questão bem legal aí de fazer, novamente uma cópia da Petrobras, tá? Então, a questão de resistência de materiais, eles copiaram bastante coisa da Petrobras, né? Te deu uma viga biapoiada aqui, uma carga sendo aplicada exatamente no centro. Temos aqui o perfil, né? O perfil retangular dessa viga, e ele pede para a gente determinar a tensão de flexão máxima absoluta nessa viga, tá bom? Então, bem legal aí a questãozinha de fazer, bem tranquila também. Se você sabe, você obviamente precisará determinar aí o momento fletor máximo, né? Precisará determinar também o Y máximo e ele já te deu aqui, ó como que a banca foi boazinha. Ele te deu aqui, ó, o momento de inércia da seção retangular. Ela poderia muito bem não te dar, porque isso você tem que saber de cabeça, tá bom? E olha só como que a banca foi boazinha novamente, ó, questão de número 66, temos ali um eixo com engrenagens que está sofrendo ali torques, né? E ele pede para a gente determinar aí a tensão máxima de cisalhamento que está acontecendo nesse eixo. E ainda te dá aqui um momento polar de inércia. Olha como é que a banca foi boazinha. Porque normalmente as bancas não dão, tá? Então, novamente, estão cobrando bastante coisa conceitual aí, tá? E temos aí aqui, ó, questão de número 67, uma questão falando sobre o momento de inércia, né? Mas dessa vez de uma figura aí que não é tão conhecida, né? Que pode ser aqui um círculo, né? Partido com a sua quarta parte aí projetada, tá bom? Então tá pedindo para você determinar aí o momento de inércia dessa figura. Questão de número 68, pessoal, aí a gente já vai adentrar aqui na disciplina de máquinas de fluxos, né? Então já pedindo aqui de cara para vocês aí parte conceitual de máquina de fluxos, a questão de número 69, falando sobre bombas, né? Nesse caso sobre uma bomba centrífuga. Questão de número 70 aí, ó. Questão dada, a gente já deu isso aqui no canal, tá? Já falamos sobre isso aqui no canal. Que é você calcular a potência aí da bomba, para que ela exerça, né, essa atividade específica, que é esse deslocamento do fluido dentro dessas condições, tá? Questão de número 71, aí a gente tem aqui, ele já falamos sobre compressores, né? Temos aí o diagrama PV, né? Pressão versus volume aí, de um compressor alternativo, e ele vai fazer aqui também algumas afirmações e você precisa verificar qual delas está correta. Questão de número 72, temos aí uma questão que a gente pode classificar como a metrologia, né? Que ele estará falando sobre o psicrômetro. Inclusive, também esse assunto aqui já caiu na prova da Petrobras, se eu não me engano, para nível técnico, tá? Esse assunto já caiu. Então, é um assunto que a gente pode incluir ali dentro de
metrologia, né, instrumentos de medição. Questão de número 73, novamente ele retorna aí a parte de termodinâmica. Temos aqui novamente um ciclo, né, dessa vez um ciclo de Rankine, tá? Onde novamente você tem que identificar aqui qual das alternativas ele faz a afirmação correta, tá bom? Questão também bem tranquila, fazendo uma análise tranquila ali, você mata a questão. Já na questão do número 74, aí temos uma questão de conta, né, de cálculo, né? Você, afinal de contas, é a prova para engenharia, tem que ter conta, né? Questão também bem tranquila aí. Novamente uma questão aí que a gente já viu inúmeras vezes da Petrobras, a Petrobras cobrando esse assunto, tá bom? Questão de número 75, idem. Mais uma questão aí que já caiu da mesma maneira na Petrobras, falando aí novamente sobre o ciclo de Rankine, tá bom? E aqui na questão de número 76, a partir da questão número 76, a gente vai adentrar aqui em questões de eletricidade básica, né? Então temos aí um circuito, né, onde ele vai pedir para você determinar aí o valor da corrente da fonte, tá bom? Então temos aí aqui, ó, resistores em paralelo, aí você vai resolver ele, depois ele vai ficar em série com esse, e você resolve aqui, tá? Questão de número 77, novamente aí, parte conceitual de eletricidade básica. A questão aqui de número 78, questão bem tranquila também. Como que a gente resolve isso aqui, ó? Eu sei que a galera de mecânica não é muito fã de eletricidade, mas aqui, ó, bem tranquilo, ó. Esse, ó, R1 vezes R4 vai ser igual a R3 vezes R2. Matou a questão, vai embora. Questão de número 79, tá? Novamente aí uma questão sobre eletricidade, dessa vez falando sobre motor trifásico, beleza? Questão de número 80, galera, lembrando que eu estou dando uma passadinha rápida aqui, tá, em cada questãozinha, só para que vocês consigam visualizar como que as bancas estão cobrando as questões, tá? Porque de fato essa prova ficou muito grande, tá? Então eu estou passando aqui o mais rápido possível, tá bom? Até para que esse vídeo não fique muito extenso. Questão de número 80 aí, eletricidade ainda falando de máquinas elétricas. E a questão de número 81 aqui, ó, entrando aí em materiais de construção, essa matéria linda, maravilhosa, né? Perguntando aí sobre estrutura cristalina. Então ele está te dando alguns elementos e pedindo para você identificar, né? Qual deles possui estrutura? E tem que ser nessa ordem, tá? Cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado e hexagonal compacto, beleza? Questão de número 82, temos aí uma questão de materiais de construção, falando aí sobre propriedades dos materiais, né? Já na questão de número 83, temos aí, e essa questão você mata pela regra da alavanca, tá bom? Então ele está te dando ali um aço com 0,60% de carbono. Lembrando que esses aços, né, que possuem um percentual abaixo ali de aproximadamente 0,76%, 77% de carbono, eles são classificados como isso mesmo, aços hipoeutetóides, né? Então você vai aplicar a regrinha da alavanca e você vai descobrir ali o percentual de... Lembrando que através de um resfriamento para os aços hipoeutetóides nós teremos o que, pessoal? Isso mesmo, teremos a perlita mais a ferrita, beleza? Aí questão de número 84, temos aí uma questão novamente de materiais de construção, onde ele faz algumas afirmativas ali sobre o diagrama ferro-carbono, né? Esse assunto está dentro do diagrama ferro-carbono, tá? A questão de número 85, temos aí uma questão novamente de materiais de construção, dessa vez falando sobre tratamentos térmicos, tá? Um assunto corriqueiro aí nos concursos. E novamente ele perdura nesse assunto na questão de número 86, tá? Questão bem tranquila aí, que você não pode errar esse tipo de questão. Se você tem estudado aqui com a gente, não dá para errar. Por quê? Olha o que ele fala. Considerando uma liga de ferro-carbono, constituem tratamentos para aumento de resistência e restauração da ductilidade, respectivamente. Então ele quer, qual é o tratamento que aumenta a dureza? Recozimento aumenta a dureza? Normalização aumenta a dureza? Não, então você já mata a C e a D, tá? Aí ele fala depois, restauração da ductilidade. Opa,
Encruamento restaura a ductilidade? Não, encruamento aumenta a ductilidade, matou a B. A têmpera restaura a ductilidade? Não, a têmpera confere dureza, né? Ele diminui a ductilidade. Então, matou a E, A vai embora, beleza? Então você veja que são bastante questões, mas ele está trabalhando muita parte conceitual aqui. Já na questão de número 87, temos uma questão ali que a gente pode classificar como elemento de máquinas, quando ele fala ali sobre embreagens e freios, tá? Esse assunto você estuda dentro de elementos de máquinas de nível superior, beleza? Assim como essa questão de número 88 aqui também, tá? Você estuda isso também ali dentro de elementos de máquinas também. Ele te deu um automóvel ali, falou onde está o centro de gravidade e ele pede para que você determine ali, tá, o esforço que cada uma das rodas estará exercendo, tá? Olha só, questão de número 89, temos aí uma questão falando sobre motores. Questão de número 90, novamente aí uma questão sobre motores, dessa vez falando sobre poder calorífico. Já na questão de número 91, temos aí a parte de lubrificação industrial, né, onde nós falamos sobre graxas e lubrificantes. Questão de número 92, temos aí uma questão falando sobre normas técnicas, né? Possivelmente eu não dei uma olhadinha com tanto apreço assim lá no edital, mas possivelmente essa norma estava dentro do edital, né? Até porque, tipo assim, são muitas normas, né? Então, algumas delas o edital precisa citar para você. A questão de número 93, pessoal, já é uma questão aí de corrosão, né? Assunto também que a gente estuda dentro de materiais de construção. Assim como a questão também de número 94, falando aí sobre revestimentos, né? Os revestimentos que são utilizados ali para processos anticorrosivos, né? Questão de número 95, temos uma questão aí que podemos classificar como resistência dos materiais, ou você também vê isso dentro de materiais de construção, tá? Que ele vai te dar um determinado problema e vai pedir para que você indique qual é o melhor material a ser utilizado. Cara, a Petrobras deu isso aqui igualzinho, inclusive a gente já resolveu uma questão dessa aqui no canal, né? Onde você precisa, né, obrigatoriamente ter que resolver uma por uma para poder ver qual é o melhor material a ser empregado nessa situação, tá? E se eu não me engano, foram os mesmos materiais, acho que só mudou ali o módulo de elasticidade um pouquinho, mas depois eu vou conferir para vocês, tá? Mas foi idêntica a questão. Questão de número 96 aqui, já partindo para a reta final aí da nossa análise preliminar, uma questão aí também de materiais de construção, aonde ele está falando sobre aplicações dos materiais. A questão de número 97, né? Temos aí uma questão sobre segurança do trabalho e daqui em diante temos aí só sobre segurança do trabalho, né? Questão de número 98 falando sobre a NR de número 12, questão de número 99 também NR de número 12 e a questão de número 100 aí falando sobre ruído ambiental. Então tá aí essa questão aí, ó. Veja que ela termina aqui no número 100, do número 41 ao número 100. 60 questões aí de parte específica. Então uma prova bem cansativa, mas você veja que a banca cobrou muita parte conceitual. Então é uma prova cansativa, mas é aquela prova que se o aluno detém o conhecimento, ele lê e ele já consegue marcar a alternativa correta, tá? Então a banca ela explorou bastante isso, né? Ela falou, vou colocar um número grande de questões, mas vou explorar mais a parte conceitual. Há cálculos, sim, há cálculos, mas os cálculos são bem mais tranquilos, né? Que normalmente provas comuns, né? De engenharia mecânica. Aqui ele preferiu, né, explorar mais a parte conceitual, mas tá uma prova bem legal, bem interessante, tá bom? Depois a gente vai resolvendo aqui diversas questões com vocês, beleza? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e durante as semanas traremos aqui mais vídeos de análises preliminares de outros concursos que foram realizados, tá? Como, por exemplo, o da Codevasf, também o da Prefeitura do Crato, que tá uma prova muito legal, tá? Vou trazer
diversas provas aqui, inclusive falando também sobre as provas do CRT-01 e do CFT, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar, beleza? Forte abraço e até a próxima.